Bem-vindos, amigos, ao nosso canal sobre assuntos militares e geopolíticos. Hoje, ao nos aprofundarmos nos últimos acontecimentos na Ucrânia, somos apresentados a um vasto espectro de atividades em toda a zona de conflito. Isso inclui relatos de confrontos desde Kherson até Zaporozhye e através da frente do Donbas, com ocorrências notáveis na frente nordeste e em Kursk. Esse aumento na atividade sugere uma mudança dinâmica no conflito em curso e, enquanto embarcamos nessa jornada de atualizações, há uma riqueza de informações para compartilhar. Antes de começarmos, estendo minhas saudações aos ouvintes de todo o mundo, especialmente aos nossos fiéis assinantes. Vamos rapidamente para o campo de batalha. Notavelmente, as forças russas fizeram um avanço inesperado em direção a Kramatorsk, um evento que antes era imprevisível. No entanto, nossa atenção inicialmente se volta para a frente de Kherson, que após um período prolongado de inatividade, viu uma mudança significativa. Relatos indicam que tropas russas garantiram um novo avanço em direção às Ilhas do Norte, capturando territórios perto da Ponte Antonov, um ponto estratégico-chave anteriormente reduzido a ruínas. A dinâmica em Kherson sugere uma distração estratégica ou um esforço conjunto por parte das forças russas para estabelecer um ponto de apoio neste terreno desafiador. A complexidade da paisagem, caracterizada por pântanos e rios, apresenta obstáculos formidáveis. No entanto, os avanços russos são confirmados por vários meios de comunicação. Esse progresso em direção ao rio Dnieper em Kherson marca uma atualização significativa no conflito, surpreendendo tanto a nós quanto, aparentemente, o exército ucraniano. Enquanto as forças ucranianas tentam contra-atacar, as posições russas parecem cada vez mais entrincheiradas. Em seguida, mudamos o foco para Zaporozhye, onde as forças ucranianas enfrentaram um revés em suas operações ao redor da cidade de Siansi. Os esforços para avançar para o sul encontraram feroz resistência, resultando em perdas substanciais de equipamentos militares devido a mísseis antitanque russos e drones. Isso destaca a atividade aumentada em Zaporozhye, particularmente nas proximidades de Kamiansk. Enquanto isso, a frente do Donbas permanece intensamente ativa. Relatórios da mídia ucraniana divulgam avanços russos ao sul de Roslea, uma área anteriormente estática. As tropas russas parecem prestes a uma ofensiva significativa, destinada a cortar Roslea e avançar em direção a Olivka e Betyr, embora esses objetivos permaneçam não realizados. No entanto, a mídia ucraniana corrobora o progresso russo nessa direção, em meio a bombardeios contínuos visando posições russas. Ao avaliarmos esses desenvolvimentos, a narrativa ucraniana reconhece o posicionamento estratégico das forças russas. Essa revelação, apoiada por várias fontes de mídia, destaca a luta contínua por território e controle. Movendo-nos para o norte, observamos atividade na região de Kurkobo, onde tropas russas fizeram avanços significativos. A defesa ucraniana em Andrika fraquejou, permitindo que as forças russas avançassem para o sul. O objetivo estratégico parece ser o cerco de concentrações substanciais de tropas ucranianas, reminiscentes de táticas de guerra históricas. Enquanto isso, o foco se desloca para a direção de Dnipro, onde relatos da mídia sugerem que as forças russas estão manobrando com sucesso para o oeste, visando alcançar a Oblast de Dnipropetrovsk. Esse objetivo estratégico está se tornando cada vez mais aparente nas narrativas da mídia ocidental e ucraniana. Tropas russas teriam infiltrado a parte leste de Zaporozhye, avançando em direção ao centro da cidade. A situação emergente sugere uma abordagem russa de duas frentes, facilitada pelo controle sobre a área norte. Essa expansão destaca o impulso incessante das forças russas em direção a Dnipropetrovsk. As implicações desse avanço são significativas, com fontes de mídia consistentemente relatando esse desenvolvimento. Enquanto continuamos a monitorar esses acontecimentos, o cenário estratégico deste conflito permanece fluido e dinâmico, com cada atualização oferecendo novas percepções sobre a situação em evolução. Enquanto nos aprofundamos nos eventos em desenvolvimento, relatos de última hora revelam que a pequena, mas estrategicamente significativa localidade de Usp-Ivka caiu sob controle russo. Isso marca uma mudança decisiva na região, com as forças russas consolidando seu domínio.
Na cidade de Torex, as tropas russas estabeleceram controle completo, embora a extensão da destruição na área seja considerável. Apesar da devastação, há potencial para futura restauração, com indicações de que a Federação Russa pretende reconstruir. Em Chif Yar, as atualizações de hoje se estendem além dos avanços territoriais, focando em inovações logísticas. Localizada a oeste de BM, Chif Yar é uma cidade sob a ameaça iminente da guerra de drones. Em resposta, o exército russo adaptou-se construindo um túnel Maia de BM a Chif Yar, projetado para proteger a logística vital de ataques de drones FPV. Este túnel, que se estende por mais de 2 quilômetros, exemplifica o compromisso do exército russo com a adaptação tecnológica e inovação estratégica na guerra moderna. O uso de tais medidas destaca a natureza evolutiva do conflito, onde táticas convencionais são suplementadas por defesas tecnológicas avançadas. Essa engenhosidade logística é um testemunho da capacidade do exército russo de aprender e inovar sob as pressões da guerra contemporânea. Voltando nossa atenção para a simbólica cidade de Gramat, um local de importância histórica devido aos protestos contra o governo de Kiev, observamos uma atividade russa renovada. Cidades irmãs Gramat e Sloviansk, uma vez centros de resistência, são agora pontos focais no conflito atual. Após um período prolongado de inatividade, as forças russas capturaram a vila de Oriko-Vassilka, sinalizando um caminho potencial em direção a Kramatorsk. Esta cidade, fortemente fortificada com extensos sistemas de defesa, representa um desafio formidável. O avanço em direção a Kramatorsk não é apenas um movimento estratégico, mas também uma busca emblemática por controle sobre uma cidade de grande importância simbólica e tática. A fortificação em torno de Kramatorsk, com suas minas e barreiras, apresenta um obstáculo assustador. No entanto, a determinação do exército russo em romper essas defesas fala de uma ambição estratégica mais ampla. A captura de Oriko-Vassilka é um passo crucial nesse esforço, surpreendendo as forças ucranianas e alterando a dinâmica na região. A situação na frente nordeste é igualmente dinâmica, com as forças russas fazendo incursões significativas. O corte da estrada PC-79 entre Sapak e Kupiansk marca um ponto crítico, com tropas russas avançando mais profundamente no território ucraniano. Este movimento ameaça cercar as forças ucranianas de uma maneira reminiscentes de estratégias militares históricas, potencialmente levando a um cerco em grande escala. O progresso a oeste de Zakhny é notável, à medida que tropas russas cruzam a P-79, avançando em direção a Doriska e Monakh-Chink. Esse desenvolvimento representa um desafio severo para as defesas ucranianas, com o potencial de alterar significativamente o cenário estratégico. Os avanços contínuos destacam a acuidade tática das operações russas, que continuam a explorar vulnerabilidades nas defesas ucranianas. As repercussões dessas manobras são sentidas por toda a frente, enquanto as forças ucranianas lutam com as implicações desses avanços. Finalmente, voltamos nosso olhar para a frente de Kursk, onde a ofensiva ucraniana encontrou uma resistência formidável. As forças russas conseguiram manter seu terreno, contrariando os avanços ucranianos com precisão estratégica. O chamado Caminho da Morte, marcado pela extensa destruição de veículos de combate ucranianos, ressalta a ferocidade deste conflito. Os confrontos incessantes nesta área destacam a intensidade da luta, enquanto ambos os lados lutam pelo controle. A imagem de tanques e veículos destruídos serve como um lembrete sombrio da realidade brutal da guerra, evocando cenas reminiscentes de batalhas históricas. À medida que o conflito nesta região continua, a resiliência e a acuidade estratégica das forças russas permanecem fundamentais para a narrativa que se desenrola. Os desenvolvimentos nessas frentes oferecem um vislumbre da natureza complexa e em constante evolução do conflito, onde cada avanço e revés contribuem para o cálculo estratégico mais amplo. Enquanto continuamos a monitorar esses eventos, a trajetória futura deste conflito permanece incerta, com cada momento oferecendo o potencial para novos e inesperados desenvolvimentos. Enquanto continuamos a seguir os desenvolvimentos intrincados na Ucrânia, a situação no campo de batalha permanece fluida e complexa.
As manobras estratégicas e inovações táticas que observamos destacam uma narrativa mais ampla de adaptação militar e resiliência. Na frente nordeste, o avanço russo representa uma ameaça crescente às defesas ucranianas, com cercos potenciais se avizinhando. Essa pressão tática reflete uma intenção estratégica de alavancar vantagens geográficas e doutrinas militares históricas, visando mudar o equilíbrio de poder na região. Os eventos em desenvolvimento são um testemunho da natureza dinâmica e imprevisível da guerra moderna, onde ambos os lados buscam capitalizar sobre as vulnerabilidades um do outro. Nas regiões do sul, particularmente ao redor de Gerson e Zaporozhye, a dança intrincada de movimentos militares continua a moldar a trajetória do conflito. A captura de localidades estratégicas e as batalhas em curso pelo controle ilustram os altos riscos envolvidos, enquanto tanto as forças russas quanto as ucranianas se esforçam para obter a vantagem. Em meio ao cenário de destruição e mudanças territoriais, a dimensão humana deste conflito permanece sempre presente, com vidas e comunidades presas no fogo cruzado. A resiliência daqueles afetados é um lembrete pungente do espírito humano duradouro em meio à adversidade. Enquanto isso, os desenvolvimentos nas cidades simbólicas de Gramat e Sloviansk destacam as narrativas entrelaçadas da história e do conflito moderno. A captura de Orikho-Vassilka e os subsequentes avanços em direção a Kramatorsk e Sloviansk são emblemáticos de uma luta maior por influência e controle. Essas cidades, imbuídas de significado histórico, servem como pontos focais no contestamento geopolítico mais amplo, onde o passado e o presente convergem em uma complexa tapeçaria de ambição e resistência. As defesas fortificadas de Kramatorsk permanecem como um testemunho dos desafios futuros, mas a determinação das forças russas em romper essas barreiras sublinha a importância estratégica colocada nesses objetivos. Ao observarmos o avanço implacável das tropas russas em vários setores, as implicações para o exército ucraniano são profundas. Os desafios de manter linhas de suprimento, garantir posições estratégicas e conter os avanços inimigos são agravados pela natureza evolutiva da guerra. A introdução de inovações tecnológicas como o túnel Maia destaca as estratégias adaptativas empregadas para navegar nas complexidades do conflito moderno. Essa engenhosidade fala ao tema mais amplo da evolução militar, onde táticas tradicionais são aprimoradas por tecnologias contemporâneas. A situação contínua na frente de Kursk ilustra ainda mais a intensidade do conflito, onde a ofensiva ucraniana encontrou resistência firme. O caminho de destruição deixado pelos confrontos serve como um lembrete sombrio do custo da guerra. A imagem de tanques queimados e veículos espalhados pelo campo de batalha evoca uma realidade dura que é ao mesmo tempo histórica e imediata. Essa luta incessante pelo controle e domínio continua a moldar os contornos do conflito, enquanto ambos os lados buscam vantagem estratégica. Ao concluirmos nossa exploração desses desenvolvimentos, somos deixados com um profundo senso de complexidade e incerteza que definem este conflito. A intrincada interação de estratégia, tecnologia e resiliência humana oferece uma narrativa convincente que nos convida a refletir sobre as implicações mais amplas. Como esses desenvolvimentos moldarão o futuro da região? Que lições podem ser extraídas dessa saga em evolução? Essas perguntas pairam no ar, convidando a introspecção e engajamento. Enquanto olhamos para o futuro, encorajamos você a ficar ligado, a curtir e a se inscrever, enquanto continuamos a explorar o cenário em evolução deste conflito. Seu apoio e engajamento são inestimáveis enquanto navegamos juntos por esses tempos turbulentos.